Arquitetura é difícil, não faça, você não vai dormir e você vai ficar estressado, ansioso e com problemas. Oi, eu sou a Thaís, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Estamos aqui com um vídeo para falar sobre as 10 maiores dificuldades do curso de arquitetura. Já gravei um vídeo falando das 10 vantagens do curso. Então a gente tinha que equilibrar isso aí e deixar as pessoas analisarem. Quem tá em dúvida, existe um e-book aí, que eu não vou falar onde, mentira, tá aqui no link. Um e-book que responde essa pergunta: arquitetura é pra você? Mas vamos lá, as 10 principais dificuldades. Lembrando que essas dificuldades são relativas, mas isso aqui é um apanhado geral das 10 maiores dificuldades que todo mundo comenta. A primeira delas é a entrega de projetos. Em oposição ao vídeo das 10 vantagens, disse que eu gostei muito por não ter muitas provas, tinha muito projeto, tinha muita entrega de trabalho e trabalhos complexos, trabalhos que levam tempo para ser feito e que geralmente às vezes a gente deixa assim para os 2 últimos dias e não dá tempo. A entrega de projeto é realmente um dilema na vida do estudante de arquitetura. Ela é algo que suga bastante a nossa energia e precisa da nossa atenção. E principalmente pela pressão. Quando você vê a hora voando, você chega a ficar 18 horas no computador aqui, AutoCAD, Sketch, e parece que não acaba nunca, sempre falta alguma coisa e dá aquele desespero, aquela ansiedade. A segunda desvantagem são para pessoas que não gostam de muita coisa diferente, que tem alguma dificuldade em relacionar coisas bastante distintas. Porque a faculdade de arquitetura ela é bastante densa, ela tem vários conteúdos diversificados. Então, sempre tem, como eu anotei aqui, 900 trilhões de blá 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 em várias... tá, parei. Várias coisas para aprender. Enfim, muitas coisas diferentes para aprender. Então, provavelmente em alguma delas você vai encontrar dificuldade, porque são de áreas um pouco diferentes. Mas até aí tudo bem, nada que não dê para suportar e sobreviver. A terceira dificuldade são trabalhos em grupos, pela convivência e porque se trata de um trabalho de criatividade e um trabalho que, além da criatividade, você tem realmente um trabalho manual e muita coisa para ser feito. Tem que ser feito no AutoCAD, no Sketch, no Revit, tem que desenhar à mão e por aí vai. Então, passar por todo esse processo do projeto, convivendo em grupo e tendo divergências de ideias, é bastante complicado. Se você tem um perfil que é mais difícil de aceitar críticas, ou se você tem um perfil que abaixa a cabeça fácil e tem que engolir as pessoas que têm personalidade mais forte, entendeu? De qualquer forma, é uma desvantagem para todo mundo esse convívio em grupo. Eu acho que eu não tive quase, em projeto, não tive nenhuma desavença com as minhas amigas, mas eu vi muitas delas, a maioria ter, porque eu focava extremamente na arquitetura. Quando eu via que alguém tinha um pouco mais de dificuldade, eu assumia a responsabilidade para mim, porque aquilo era importante para a nota de todo mundo e eu fazia questão de fazer um trabalho bom. Então eu não me importava de fazer, às vezes, um pouco a mais. Só que eu via muitos grupos onde uma pessoa não fazia absolutamente nada e a outra já tinha dificuldades. E aí ficava um grupo perdido, um tá perdido e quer fazer, mas também não sabe, o outro não tá nem aí. E isso é bastante difícil, porque chega a pressão do projeto, acontece o quê? Você tá lá com o projeto incompleto ou tá com um projeto que você não gostou de tudo que foi feito, tudo que foi definido, e você tem que defender isso pro seu professor. Que é a quarta dificuldade, a defesa de projeto. Para algumas pessoas isso pode ser muito difícil, porque se trata de falar em público, e não só falar em público, você vai falar em público sendo questionado, sendo posto contra a parede, porque você tem que argumentar, defender, não é só apresentar. Eu tinha facilidade e às vezes surgiam uns argumentos aleatórios na minha cabeça, tipo, que colava lá na hora, e os professores viam que tinha consistência porque eu tinha uma linha de raciocínio. Mas em compensação, era uma pressão e era uma dificuldade porque muitas vezes eu via as pessoas tentarem agradar aquele professor em específico. E isso é errado, porque você não tem que agradar um gosto pessoal daquele professor. Você vai ter que agradar o gosto pessoal do seu cliente. Só que para você aprender arquitetura,
Você não consegue aprender agradando um professor, porque aí vai virar o ano, vai trocar o professor de projeto e aí você vai moldar o seu modo de projetar e seu estilo de projeto em prol do gosto do professor. Eu acho isso errado e eu acho que é uma coisa que não ajuda no aprendizado em arquitetura. Só deixando bem claro aqui. Quinta dificuldade, tempo. Por que tempo? Porque o curso de arquitetura pode não ter muitas provas, mas tudo que ele precisa ser entregue e ser feito demanda tempo. E muitas vezes as pessoas trabalham, fazem faculdade à noite, têm uma vida social, têm uma infinidade de coisas para fazer. Enfim, o curso demanda tempo, atenção. Provavelmente você vai ter que se programar e se dedicar bastante. E é natural em alguns momentos ter que varar uma noite ou outra, mas se você tiver uma organização, uma agenda e saber passo a passo o que você tem que fazer e organizar o seu tempo, dá pra levar, dá pra sobreviver, acredite. A sétima dificuldade que eu encontrei foram as fusões das matérias. Afinal, eu demorei muito tempo para perceber que a arquitetura era um curso que unia uma diversidade de coisas que a gente interpretava como fragmentada. Mas na verdade essas coisas elas devem ser unidas e você deve aplicar uma matéria sobre a outra. Isso é uma coisa natural. A única coisa que eu percebi mais claro era que eu tinha bastante interesse, era sempre aplicar conforto ambiental em projeto. Essa fusão de matérias era difícil e pode ser difícil, mesmo você sabendo agora que é importante você usar elas para alimentar seu projeto. Na prática é bastante complicado em alguns momentos você ter que fazer o projeto, parar e para ir revisar uma matéria de história ou conforto ambiental ou até mesmo urbanismo, sistemas estruturais e por aí vai. Mas pensa que no final das contas a intenção é o quê? Fazer uma edificação ou fazer um projeto. E você faz isso usando todo o conhecimento que o curso te dá. A oitava, representação gráfica. Foi uma dificuldade que eu levei até o quinto ano e até hoje em dia, em alguns momentos, a gente sente um pouco de insegurança e olha e fala, nossa, mas como é que eu represento isso? A gente acaba tendo um bloqueio criativo durante os primeiros anos porque a gente não sabe como representar graficamente aquilo. Principalmente quando a gente não aprende direito desenho técnico. O desenho técnico do primeiro ano, que geralmente as faculdades dão, que é o desenho base para você entender o conceito de planta, corte, layout, as esquadrias, indicações e tudo mais. Mas a partir daí você não pode parar de evoluir o seu desenho técnico, porque cada vez mais complexo o seu projeto, mais complexo vai ser o desenho e a representação dele. Então, o que acontece? As pessoas estacionam o aprendizado em desenho técnico e começa a subir os degraus da arquitetura em projeto 2, 3, 4 e chega, por exemplo, num projeto desses, não sabe como representar, não sabe como fazer um talude, um brise ou como representar uma estrutura metálica em corte e por aí vai. E é onde as pessoas têm mais dificuldade, representação gráfica. A nona dificuldade é sobre lidar com os softwares. Todo mundo sabe que vai ter que mexer no computador. Acontece que não é só mexer no computador, é aprender uma variedade de programas e saber usar cada um para cada coisa. Por isso existe o curso Expressando Arquitetura, lembrando que você tem desconto de 10%, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender direito como esse curso funciona. Mas voltando, você tem uma infinidade de processos para executar, fazer o render, montar as pranchas, fazer o desenho técnico, fazer a maquete e por aí vai. Então, isso vai te demandar tempo e conhecimento nos softwares. Então, além de tudo, você tem que buscar conhecimento muitas vezes fora da faculdade, porque geralmente a faculdade vai te ensinar AutoCAD, Revit, básico do básico do básico, Sketch bem básico também, até o AutoCAD é básico. E se você não souber representação gráfica, você não vai saber usar esses softwares. E a nona, já é a 10ª? Eu me perdi aqui. Uma outra dificuldade, as maquetes. Dão muito trabalho, sim. Porque são maquetes que não vão ser aquelas maquetes bobinhas que a gente fazia na escola. São maquetes que tem que expressar algo, representar o projeto, mostrar a volumetria ou a estrutura. E isso demanda um pouco de conhecimento
em materiais, uma certa habilidade em trabalhos manuais. Muita gente sofre porque fica lá com os dedos colados nos palitinhos, começa a ficar nervoso, e principalmente com o prazo. Não dá para fazer a maquete 4h30 da manhã da véspera da entrega do projeto. Acredite, não dá. Se der, ela vai deixar a desejar. Porque a gente fica tão focado em projeto e geralmente sempre tem que entregar a maquete no final, não a eletrônica, a física, e aí acontece que, a gente vai deixando por último. Mas dica, pratiquem maquetes. Eu só consegui idealizar o meu TCC, entender a estrutura dele, quando eu parei no meio do processo da conceitualização e fiz uma maquete bem básica da estrutura. Aí eu entendi como cada módulo ia se encaixar. E não era a maquete final, era uma maquete de estudo. E por fim, a 10ª dificuldade, talvez eu tenha anotado 11 aqui, eu não sei porquê, porque talvez é um pouco mais difícil. A 10ª dificuldade está escrita aqui, TCC, saudades. Tão temido TCC de arquitetura. É sim uma dificuldade, foi nesse ponto da faculdade que eu senti de fato a dificuldade, que eu senti a pressão. Durante os 4 anos anteriores, eu tive pequenas dificuldades e superei elas, lidei numa boa. O curso, querendo ou não, independente da faculdade, parece que ele não te prepara para o TCC. Ele vai te jogando coisas assim aleatórias que, se você não unificar, parece um monte de coisa jogada e você fica com um monte de pedacinhos de aprendizado de arquitetura na mão. E o TCC é a hora de juntar cada pedacinho, só que chega lá na hora... De onde eu tirei essa ideia de... Segue o baile. Chega lá na hora de fazer o TCC, você não tem tempo para ficar encaixando exatamente cada pedacinho. É um quebra-cabeça. Então o TCC, ele realmente suga sua energia vital e por aí vai. Mas tem como ser feito, dá para sobreviver. Estou eu aqui, a prova viva. Um pouco cansada, um pouco alterada, modificada, mas sim a prova de que dá para levar um TCC numa boa, se você tiver um psicológico controlado, se você tiver determinado e se você tiver inteligência para cada um dos passos do TCC. E é isso, essas foram as 10 dificuldades, talvez 11 dificuldades do curso de arquitetura. Quem está aí no TCC ou teme o TCC, já está no 4º ano, o Arquitetura na Nuvem criou o SOS TCC. É uma metodologia que vai ensinar vocês passo a passo. Então, quem tiver interessado, pesquisa aí SOS TCC. Os links estão por aqui no canal e nas redes sociais. Acredite, é um curso que vai te ajudar e bastante. E é isso. E esse foi mais um vídeo do Arquitetura na Nuvem. Até qualquer hora. Tchau!